Tudo bem também, graças a Deus, cara. Primeiramente, muito obrigado por aceitar compartilhar um pouco dessa sua jornada aqui conosco, né? Certamente esse vídeo aqui ele vai ficar para a posteridade aí, você vai ser um grande motivo de inspiração, né, para os nossos alunos aí, para os nossos futuros alunos, enfim. Então, eu queria saber, né, antes de começarmos a nos aprofundar sobre o seu preparo, antes, quando que você decidiu, né, que você seria policial militar? Sempre surgiu essa ideia de ser um policial militar, né? Sempre ao longo da sua vida aí. Quando que surgiu essa inspiração para você, Thiago? Então, Tenente, é um pouco até engraçado, porque eu não conhecia antes a Academia do Barro Branco. Uhum. Contando um pouco da minha história, né? Eu já vim das Forças Armadas, primeiro por alistamento, na Marinha do Brasil, depois fiz concurso para fuzileiro naval. E lá dentro da Marinha eu conheci o concurso da polícia, só que como soldado. E até então, quem vem das Forças Armadas, né, sabe que tem um limite de idade muito menor que o da PM, até 21 anos, então o oficialato nunca tinha sido uma opção para mim. Fazer concurso, algo do tipo. E eu fiz para soldado. E eu não sabia da Academia do Barro Branco, não sabia que era até 30 anos. Depois que eu entrei para soldado, eu conheci a função do oficialato, que tinha possibilidade, e para quem já era da instituição era sem limite de idade. Se eu Uhum. lá, quase beirando a reserva, quisesse fazer lá com meus 50, 60 anos, a instituição me dava essa oportunidade. E a partir desse momento, né, como um admirador da instituição, querendo crescer, querendo alcançar voos mais altos, aí eu decidi me dedicar, estudar e me preparar para a Academia do Barro Branco. E graças a Deus eu logrei isso em todas as etapas. E agora, dia 2 vamos estar lá na luta. Excelente, cara. E com quantos anos você passou no concurso? Passei com 25. Com 25 anos, né? Esses dias eu ouvi de um aluno com 23 anos. Pô, eu acho que tô ficando velho para isso e tô com medo. Eu falo, caramba, guerreiro, você tá na flor da idade aí. Tá E cedo ainda. antes de você ser aprovado no Barro Branco, né? Como que era a sua jornada aí? Você já era policial militar, né? Você estava servindo no Corpo de Bombeiro, ainda está, né? Vi lá que você está de férias agora, mas como que Graças era a Deus. a sua jornada aí antes de você prestar o concurso? Quando você decidiu prestar, como que foi se organizar para isso, né? Com toda a sua rotina, né? Trabalho, enfim, família, como que foi se organizar para isso aí? Então, o primeiro passo, de fato, é ter um planejamento. Não dá para poder fazer na empolgação, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque não dá certo. O que a gente precisa para tudo na vida é disciplina. Uhum. Disciplina, constância, porque empolgação hoje você dá 100%, mas amanhã você vai estar dando 0%. Mas sendo objetivo na minha resposta, eu primeiro me organizei financeiramente, por causa que os que estão entrando agora na instituição sabem da possibilidade de fazer legenda delegada nos dias de folga, e isso toma muito tempo, porque a pessoa vê que quanto mais possibilidade de fazer dinheiro ela vai querer fazer com mais frequência. Uhum. E o primeiro passo foi esse, me organizar, cortar alguns custos, poder fazer menos DGM, não estar indo para a capital fazer delegado, porque eu sirvo do interior, eu consegui conciliar meu estudo. O segundo passo foi já dentro da instituição. Quando eu conversei com a administração, né, sobre que eu tenho a função de motorista, eu pedi para eu alternar com a função de telegrafista, que é a função de ficar interno, dentro do quartel, lá no computador, despachando ocorrência. Eu conseguiria estudar com mais facilidade. E o primeiro passo também, né, quer dizer, o passo posterior a esse, e talvez alguns que estão na instituição, pode ser que se embole um pouco, é ter a consciência que a gente é pago para trabalhar e não querer botar os pés pelas mãos, como já vi muitas pessoas fazendo, querendo estudar no trabalho, mas deixando os afazeres do trabalho de lado. E isso vai refletir muito lá na frente na questão da aprovação. Porque o que adianta eu querer botar os pés pelas mãos, quem dirá quando eu estiver na academia do Barro Branco, eu não vou agir da mesma forma. Então, essa questão da disciplina, eu consegui me colocar no meu lugar, organizar minhas finanças, organizar o meu trabalho e organizar minha vida pessoal também, né? Que eu entrei num consenso com a minha esposa, ela me apoia, graças a Deus, bastante nessa minha jornada até então de estudo agora, de curso de formação que vai estar iniciando. Então, acho que esse é o parâmetro, de se organizar, ser disciplinado e constante, não ser empolgado. Perfeito. Então, com essa organização toda, você conseguiu passar no concurso, na prova lá, que é extremamente concorrida, um nível de dificuldade alto.
E aí, quando você passou na prova, né? Aliás, quando você estava estudando para a prova aí, já no ímpeto de ser aprovado, como que era para você? Qual que era o seu maior medo quando você pensava no psicológico do concurso? Qual que era o seu maior medo, cara? Então, eu acho que o maior leão para todo mundo, como o senhor já disse, é a etapa do psicológico. E eu já tinha a mente aberta já em relação à questão de preparação psicológica, porque eu já faço terapia desde a minha infância, desde meus 4 anos de idade, eu faço terapia. Eu, depois da PM mesmo, eu comecei a fazer pelo próprio Tela Vita, e alguns que já estão na instituição conhecem, e outros que eu vou entrar vão conhecer, que é uma ferramenta excelente, que a Excelente gente não mesmo. tem que procurar só a terapia quando está no índice de tristeza, ansiedade, depressão, mas para evolução pessoal. E, para mim, como a gente conversou várias vezes, né, de forma particular, foi a questão da ansiedade, né? Que é normal, acho que todo mundo tem, né? Acho que o maior desafio é controlar ela. Inclusive, nesse momento da vida agora, pré-curso de formação, a minha ansiedade está, de certa forma, elevada. Porém, eu tenho pegado esses ensinamentos que eu tive durante a preparação e aplicado para a vida. Exercício físico, a respiração, pensamentos positivos, conversar com pessoas corretas, ler os mesmos livros que eu estava lendo. Inclusive, eu estou lendo alguns dos livros novamente. Sim. Então, acho que o maior desafio está sendo controlar a ansiedade, que graças a Deus deu certo, não apareceu no dia da entrevista, não apareceu nos testes, e consegui lograr minha aprovação. Legal. Só para quem não sabe, esse Tela Vita que o Thiago falou, você que está prestando concurso aí, quando você se forma policial militar, a Polícia Militar ela tem um programa de apoio psicossocial e emocional para o policial militar, né, um apoio psicológico, que eles disponibilizam para você fazer sessões com psicólogos mesmo, sem custo algum, você consegue fazer, tá? E você pode escolher, tem lá a ciência, você baixa o aplicativo, tem o perfil do psicólogo, tem as formações do psicólogo, então você tem uma baita de uma ferramenta para você manter o seu emocional em dia. O trabalho policial militar é um trabalho que vai precisar do seu emocional fortalecido. Então, a polícia ela te dá essa ferramenta para você fortalecer esse emocional. Você vê o Tiagão aí, ó, usufruiu do que a instituição fornece aí. Muito bom, Thiago. E quando a gente fala do psicológico, o que que você achava que era o psicológico? Mas, pô, você já passou, já tinha passado pelo psicológico de soldado, né? Para quem não sabe, o Thiago ele já era soldado no Corpo de Bombeiros e você já tinha passado pelo psicológico de soldado. O que que você achava que era o psicológico, né? E o que realmente é o psicológico, né? Porque eu vejo muito candidato que ele coloca o psicológico como um monstro, um bicho de 7 cabeças lá, que ele vai ser o cara que vai derrubar ele. E quando você foi fazer o psicológico de fato, teve alguma surpresa com relação ao que você achava que era e com relação ao que realmente é? Então, eu acho que o maior monstro do psicológico não é o psicológico, mas as pessoas do seu ciclo. Por que eu estou Perfeito. falando isso? Porque eu conheço muitas pessoas que, inclusive, falaram para mim pô, recentemente, esse mês, quando eu aconselhei, falei, oh, vai para a prova, pessoas que eram do meu trabalho, na Marinha, no caso, né? Eu aconselhei, pô, faz, a casa é boa, oportunidade. Aí as pessoas cheias de estereótipos, só cheias de estereótipos. Mas eu também eu comecei a adquirir esses estereótipos para mim, achando que era algum bicho de 7 cabeças, achando que era alguma máfia, achando que era alguma coisa de especial. Porém, lá atrás, quando eu fiz o teste psicológico, eu vi que não era nada disso. Era uma entrevista, era uma conversa, um bate-papo, uma pessoa querendo nos conhecer. De fato, é uma entrevista de emprego, e que eu acho que é muito justo que tenha. Porque eu, se um dia eu virar um empresário, eu não vou querer qualquer pessoa na minha empresa, eu vou querer um perfil traçado, eu vou querer uma personalidade exata. E a mesma coisa a polícia militar. E talvez os que estão aqui na aula hoje e tem esse estereótipo, eu aconselho, tire isso da cabeça. É normal ter medo, que nem agora no dia oficial, eu fiz de novo. Foi praticamente a mesma coisa. E ainda assim tem aquele medinho, mas eu fui consciente do que era um bate-papo. Eu sabia que a polícia militar queria saber o meu perfil, queria saber por que queria me contratar, queria saber se eu estava apto, oficialato. Então não tem nada demais, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A questão é se desenvolver, entender o que a instituição quer, não é se maquiar, mas se moldar. Ah, relacionamento entre pessoa elevado, uma coisa que o edital pede. Se eu sou uma pessoa tímida, eu vou ter que buscar ser mais comunicativo, porque eu vou lidar com pessoas que serão meus liderados, eu vou estar lidando com pessoas da sociedade,
pessoas não só em situação de risco de abordagem, mas pessoas que vão pedir informação, pessoas que vão pedir orientação, pessoas que vão estar querendo entrar na instituição, vão querer perguntar para você. Imagina, eu ser um militar totalmente introvertido. Então eu tenho que aprender a me moldar porque aquele quer. Então não tem nenhum bicho de sete cabeças, entender o que a instituição quer e se moldar e se adequar aos padrões dela. Bom, e qual erro você via outros candidatos cometendo nessa etapa aí? Que você fala, puta, é uma cagada que esse garoto tá fazendo aí. Quando falava no que tange a aprovação ao psicológico propriamente. Tem algum erro assim que era muito evidente você vê o pessoal fazendo? Bom, um primeiro erro, para mim, é a prepotência. A questão da soberba, que tinha muita gente que se achava autossuficiente e não tinha capacidade de entender e se conhecer. Ela, a única coisa que ela via era o espelho da soberba dela. E, infelizmente, algumas dessas pessoas caíram no caminho. É um princípio bíblico. Fala que a soberba precede a queda. Esse é o primeiro impasse. O segundo impasse que eu vi algumas pessoas caindo é na questão, que eu falei, de se maquiar. Tem pessoas que procurou o caminho de não se mudar, mas o caminho de treinar teste, o caminho de comprar cursos de outras pessoas que, de forma antiética, ó, como se fosse um gabarito. E eu vi algumas pessoas passando e depois se frustrando, eu já vi de fato, e já vi outras pessoas que foi por esse caminho e não conseguiram lograr esse. E acho que o principal impasse é esses dois caminhos que as pessoas seguem. Uhum. E baseado nisso aí que você falou agora, você acha que o psicológico ele avalia você pelo que você fala ou ele te avalia por quem você é, pelo seu comportamento? Eu acredito que é pelo comportamento, sim, porque a gente tem linguagem corporal. Por exemplo, a minha forma de conversar. Eu sou uma pessoa que eu falo um pouco rápido. E agora, nesse momento, eu estou me controlando. Ou seja, eu tenho uma tendência para impulsividade, porém, eu sei dominar ela. Imagina no dia da entrevista, eu tenho a resposta mais linda, decorada. Fui lá no chat GPT, procurei lá a melhor resposta. Mas se eu me mostro uma pessoa ansiosa, se eu me mostro uma pessoa falando rápido, se eu fico lá batendo o pezinho no chão, dando um traço de ansiedade, fico roendo a unha. Ou seja, é um conjunto da obra. Não adianta tentar enganar, porque o profissional da área ele conhece. Eu posso ter a melhor resposta, eu posso falar pausadinho, mas o corpo mostra, o corpo fala. E lá na hora do psicológico, você achou que em algum momento o psicólogo lá ele tentou te fazer algum tipo de armadilha, te provocar de um jeito, ou foi uma conversa normal, um bate-papo? Como que foi isso para você lá? Então, com certeza os alunos aqui ouviram já do senhor a seguinte frase: e somos nós quem conduzimos a entrevista. E em todo momento já a equipe, né, que era um capitão e uma cabo. A cabo estava anotando e o capitão estava conduzindo a entrevista. Foram bastante receptivos. Foi uma conversa que nem está sendo aqui agora entre nós dois, mas em todo momento, nas perguntas que eles faziam, não dava nada para interpretação. Eu era incisivo, eu era objetivo. Eu não trazia traços que poderiam expor alguma negatividade que há em mim. Eu sou um ser humano e é normal ter um traço negativo. Eu procurei mostrar o meu currículo positivo. Uhum. Então, não teve nenhum momento que o avaliador trouxe pegadinha, tentou abordar um assunto mais complicado comigo. Legal. E, Thiago, e, ó, você já tinha passado para soldado, você já tinha passado pelo psicológico, né? Em que momento que você percebeu que você precisava mudar a sua postura, que você precisava trabalhar em alguns comportamentos para esse novo psicológico que você enfrentaria? Então, eu comecei a perceber no meu trabalho mesmo, no meu ciclo profissional. Por causa que tem muita gente que, como eu falei, a questão da mente aberta para terapia, mas também ser pronto para ouvir no nosso meio de trabalho. Se a gente ouve algumas reclamações, alguns conselhos, alguns toques, não é porque alguém está querendo perseguir a gente. Tem gente que tem aquela síndrome de vítima. Mas eu comecei a perceber, ó, fulano falou isso de mim, ou melhor, falou isso para mim. Significa que é algo que eu preciso melhorar questão mesmo da impulsividade. Eu era uma pessoa, era não, sou uma pessoa proativa, né, por causa da vivência do segundo soldado, das Forças Armadas, é algo que traz isso pra gente. E eu percebia que eu estava sendo acelerado demais, e esse excesso de proatividade, eu tomava algumas atitudes erradas. E eu vi algumas pessoas falando para mim, ó, excesso de proatividade é impulsividade, água demais mata a planta, excesso de ficação mata o combatente, essas frases, assim, clichê. E eu comecei a perceber, opa, eu não estou sendo proativo, eu estou sendo impulsivo. Eu não estou parando para pensar qual a melhor decisão.
O fato de eu querer executar não quer dizer que eu tenho que fazer qualquer coisa para dizer que fiz. Não, eu tenho que fazer bem feito. O meu pai sempre falava uma frase assim para mim: quem faz bem feito uma vez não precisa fazer duas vezes. E ao mesmo se aplica para a vida profissional. Esse foi um dos exemplos. Teve outros traços meus, como eu falei, que a gente conversou bastante, da minha comunicação. Como é que eu vou liderar uma tropa, vou emanar uma ordem, seja para um civil ou seja para um militar, tendo uma comunicação bem ruim, não tendo uma comunicação fluida, querendo falar acelerado, entende? Então foram toques como esse que eu percebi, opa, eu preciso mudar, eu preciso ser moldado, porque isso não interfere só no meio profissional, interfere nas minhas relações familiares, pessoais, na minha história, e por aí vai. Legal. E qual foi a maior mudança emocional que você teve durante a sua preparação, Thiago? Você conseguiria descrever qual foi a maior mudança emocional que você teve? Consigo. É a questão da ansiedade. Eu sou uma pessoa que, de fato, já, e sim, sou ansioso. Porém, eu tenho aprendido bastante e aprendi muito a controlar essa ansiedade e buscar meios para canalizar ela. Uhum. Eu sempre deixei esse carro me martirizando, recentemente mesmo, em relação à curso de formação, eu ficava pensando, e se tal coisa der errado, e se acontecer isso e aquilo? Eu comecei a mentalizar de forma positiva. Quando eu via que estava pesado demais essa ansiedade, eu praticava exercício físico de alta intensidade, para o corpo canalizar de outra forma, eu começo a fazer aqueles exercícios de respiração, do 4 respirando, 4 prendendo, 4 soltando. Então, essa é uma das formas de evolução para mim. Outra coisa também nas minhas relações pessoais. Eu sou uma pessoa que, não falei, sou bastante comunicativa. É prolixo, né? Eu aprendi esse termo com o senhor. E talvez esse falar demais acabe me prejudicando em muitas coisas. Às vezes, começa aquele famoso falar pelos cotovelos. E eu, quando eu li aquele livro que o senhor recomendou, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu aprendi quando é a hora certa de falar. Melhor, estou aprendendo ainda, né? Porque a gente está numa constante evolução. E esse é um dos desafios que eu comecei a ser moldado e isso tem feito diferença para mim. Boa, excelente. Teve algum exercício, durante o seu processo na mentoria individual que despertou, pô, virou uma chave e falou, pô, agora eu entendi. Pô, esse exercício aqui foi marcante para mim. Lembro dele até hoje. Teve algum exercício marcante dentre todos que nós fizemos aí, Thiago? Foram dois. Um, o da respiração, né, que eu já citei acho que umas 3 vezes, e o outro de dar uma pausa entre as respostas. Por causa que eu, como falei, né, é natural meu de falar rápido, é uma coisa da minha personalidade. E isso sou impulsivo, de fato, sou acelerado, é aquela famosa pessoa que tem resposta na ponta da língua para tudo. E isso acaba sendo mal visto demais, e é um dos exercícios que eu tenho trazido para mim. Dar uma pausa entre os 2 segundinhos antes de responder, pensar no que eu vou falar, porque às vezes o que está na ponta da minha língua não é a melhor resposta. Então, é uma das coisas que eu trouxe para minha vida. Esquece psicológico da polícia, esquece barro branco, esquece soldado. É uma lição que eu trouxe para minha vida. Pô, excelente, cara. E você até citou já com relação à ansiedade, né? E como que você lidou com essa ansiedade aí nas proximidades das etapas ou até mesmo no dia lá do psicológico, nas avaliações? Como que você lidou com essa ansiedade, cara? Olha, por incrível que pareça, nas etapas, no caso do psicológico ou dos testes, foram as épocas que eu fiquei menos ansioso. De fato mesmo, eu fiquei menos ansioso. Acho que o que onde mais acelerou um pouquinho foi para ver os resultados, né? Ficar acordado de madrugada. Uhum. Por quê? Nesse período, eu procurei bastante intensificar. Entrei de cabeça mesmo em preparação, parte de exercício. Eu lembro que até então, na época, eu estava priorizando bastante meu sono. Eu lembro que nas semanas antes do psicológico, eu cortei 100% as regiões. Não fiz nada, não ficou ouvindo nada externo. E sempre tem aquele pessoal que não passou em nada, mas que é cheio de conselhos, cheio de bizu. Ah, faz isso, desenha aquilo, fala aquilo. Eu comecei a cortar isso. Eu não deixei o meu ambiente ser contaminador para mim. Esse foi o primeiro passo. O segundo, que talvez muita gente negligencia, mas a alimentação e sono, isso para mim foi muito crucial. Eu comprei melatonina, né? Para começar a tipo, regular meu sono, conseguir dormir mais cerca de 8 horas na minha folga. Foi algo que me ajudou bastante. E a alimentação, correto. Comecei a beber bastante água por causa do desafio. Eu sempre negligenciei muito a água. Comecei a beber bastante água, alimentando correto. E eu sei que isso fez diferença para mim. Boa. E olhando para todo o período de preparo, o que que você acredita que esse preparo para o psicológico
e o perfil como um todo que você aprendeu a desenvolver e desenvolveu, né? O que que esse psicológico aí te ensinou sobre a responsabilidade pessoal da sua vida aí? Quais foram os aprendizados sobre responsabilidade pessoal que você aprendeu, Thiago? Então, sendo voltado para a Academia do Barro Branco, a gente está preparando, né, psicologicamente uma escola de comandantes. Mas eu tenho que entender que eu sou um líder não pela minha função, pela minha graduação, pelo meu posto. E a preparação me direcionou para entender que eu sou um líder da minha vida. Eu sou um líder no meu lar, enquanto chefe de família. Eu sou um líder nas minhas relações pessoais, quando eu me torno uma boa influência. Eu sou um líder na minha religião, lá na minha igreja, quando eu apresento um bom testemunho. E por aí vai. Então, a preparação me montou de uma forma no geral. Como é que eu vou falar para alguém para ficar tranquilo no momento de dificuldade, se toda a minha vida eu me apresentei ansioso? Como é que eu vou aconselhar alguém a ir por um caminho mais brando, se em todas as minhas relações eu sou uma pessoa impulsiva? Como é que eu vou aconselhar alguém a tomar iniciativa em algo se eu nunca fui proativo? Então, esse desenvolvimento me fez crescer como pessoa. Por mais que eu tenha passado, que foi um reflexo na fase do psicológico e automaticamente nas demais, ainda assim, mesmo que nada disso acontecesse, mas essa mentoria foi muito importante para eu crescer como pessoa e me desenvolver e continuar me desenvolvendo, né? Porque é um efeito contínuo, né? Se eu continuar executando tudo que eu aprendi. Caramba, show, cara. E o que que passou lá na sua cabeça antes de entrar na hora da entrevista? Por mais que você falou que ficou tranquilo no dia lá, passou alguma coisa pela sua cabeça no momento dos testes ou da entrevista, pouco antes de chegar lá? Então, eu vou contar uma história muito engraçada, que eu acho que o senhor nunca deve ter ouvido acontecer com alguém. Hum. No dia da sala do psicológico, eu fui um dos últimos. Sabe como é que eu fui para a sala, para a entrevista? Me acordaram, cheguei tão tranquilo que eu estava, eu dormi na sala de espera. Então, não passou nada na minha frente, Não porque eu estava passou muito nada. tranquilo, né? A Aham. gente entrou 7 horas da manhã, eu fui entrevistado ali próximo de 11, 11 e meia, ou seja, a sala no fundo da sala estava cheia e a gente conversava, que é o resenha que tem normal. Aí foi esvaziando, eu simplesmente me tirei, então não passou nada na minha mente. Que show, muito bom. Então você estava bem relaxado, estava tranquilo pro psicológico, né? Graças a Deus, na entrevista estava bem tranquilo, né? No Uhum, coletivo, né, na primeira fase, como foi tudo bem rápido, dinâmico, cronometrado, não teve tempo para ficar pensando muito. uhum. Na fase do PMK, eu estava um pouco nervoso, assim, de fato, mas a psicóloga que aplicou, ela já era policial militar, foi uma pessoa que foi crucial para a minha aprovação, me tranquilizou bastante, falava que estava indo bem, mesmo quando tinha que refazer os testes, ela falava, ó, é por causa de alguma coisa que apareceu aqui, mas é bom para a gente evidenciar, mas nenhum momento criticou, nenhum momento botou pressão. Eu acho que a fase mais complicadinha foi do PMK, porém, eu tive bastante apoio da psicóloga. Isso aí é importante você falar, né? Porque tem muito candidato que fica escutando bisuzão aí e eles veem os psicólogos lá no dia do psicológico como inimigos, né? Mas não, os psicólogos eles estão lá para orientar, para recepcionar vocês, eles estão lá como profissionais para aplicar os testes, né? Eles são os avaliadores lá. Então não vejam eles com a intenção de reprovar vocês, muito pelo contrário. Para eles, quanto mais candidato for aprovado, melhor. Só que não tem como aprovar candidato que não está preparado, né, Tiago? O cara tem que chegar preparado lá. Muito bom, cara. E quando saiu o resultado, como foi pra você? O que que você sentiu a hora que você viu o resultado aprovado? Você falou que foi esperando de madrugada aí. Como é que foi ver esse nome como aprovado lá? Nossa, eu entrei em êxtase mesmo, por causa que eu lembro que antigamente era 5 horas da manhã, né, que saía os resultados, agora tá saindo muito 5 da manhã. Eu lembro que nesse dia eu tentei dormir, não conseguia. Daí, quando eu vi o resultado, né, que tem já esse grupo, né, que a gente faz, vai se conhecendo e mandaram lá, eu fiquei rolando para baixo na chave meu nome. Aí os batimentos já fui lá para as alturas já, parecia que eu tinha feito um tiro de 200 metros. Quando eu vi meu nome, eu não consegui me controlar. Comecei a gritar dentro do quarto, acordei minha esposa e ela tentando me conter, porque eu morava em apartamento na época. Enfim, foi uma sensação de muita felicidade. Vai ver que concretizou, né, todo esse nosso trabalho. Que bom, cara. Merecedor demais, Tiagão. Você acha que Obrigado. essa preparação para o psicológico, você acha que ela fez bem para você? Ela foi decisiva para sua aprovação? Essas sessões de mentoria que nós fizemos, os filmes que você assistiu, os exercícios, as leituras que a gente indicou aqui, você acha que elas foram decisivas na sua aprovação, Tiago? Com certeza, 100%, 100%. Se eu olhar os PDF.
lá da nossa mentoria, né, da primeira sessão, do pensamento que eu tinha, das respostas que eu dava, da forma que eu me comunicava, para a última sessão é uma diferença gritante. Por causa que, falando de uma forma pessoal para mim, eu sempre estava me apresentando no início como uma pessoa que sempre, quando trazia algo positivo, eu fazia a exposição de algo negativo também. E eu aprendi que, nem você falou, a gente come essa entrevista, e não só na entrevista para a vida. Eu não tenho que ficar expondo algo, coisas negativas. E eu comecei a aprender, a me mudar, porque eu falei, é um currículo que a gente está entregando, só que de forma verbal. Então foi muito essencial a minha mentoria, foi uma diferença absurda. Legal. E se você pudesse hoje falar com um candidato que está com medo hoje, né? Com medo do psicológico, tem várias pessoas assistindo você aqui, outros vão assistir mais para frente, e vários deles vão prestar o psicológico daqui a alguns dias, e certamente você sabe, e disso mais que todos aqui, né? O medo bate. E se você pudesse falar algo para esse candidato que está com medo do psicológico, que está na dúvida se prepara ou não, o que que você falaria para esse cara? Pode ser bastante clichê o que eu vou falar, porque vocês vão falar, ah, você já foi aprovado, tá tranquilo, tá esperando daqui a uma semana e meia para entrar no curso. Mas fica tranquilo porque, como já foi falado aqui, o psicólogo não é teu inimigo. O medo que vocês estão tendo hoje, a preocupação, eu já tive duas vezes. Uma como soldado e outra na preparação para o curso de oficial. É normal ter esse medo, é normal querer usar as melhores palavras, às vezes querer estar com a melhor roupa no dia, mas não adianta se você não estiver preparado. Não adianta de nada. Então é essencial que vocês façam uma mentoria, passe por um tratamento psicológico, no fato, não fica com aquele pensamento de aquele estereótipo, ah, eu vou tratar psicologicamente só se eu estiver mal, ou talvez se eu estiver maluco, como muitos falam, de uma forma bem chula. Não é. É essencial se preparar sim, porque essa questão de se mudar não é para o concurso só, é para a sua vida e como pessoa. E isso vai refletir na sua aprovação, vai refletir na mesma felicidade que eu tive quando eu vi o diário oficial e vi meu nome. E em breve serão vocês que vão abrir, vão ver o nome de vocês, vão ser aprovados, vão vestir a farda assim da bandeirante, vão ser felizes. Então eu aconselho totalmente vocês a se prepararem, a fazer a mentoria, investir, porque de fato é um investimento, é o seu futuro. Independente do valor, um salário seu de aluno já paga. Não fica pensando em dinheiro, mas fica pensando em evoluir como pessoa. Porque bens materiais vêm, vão, você ganha, você perde. Mas aquilo que você adquire com inteligência, com conhecimento, nada vai tirar de você. Então, eu aconselho cada um de vocês se preparar sim. Excelente, Tiagão. Muito bom, cara. E então, no seu ponto de vista, vale a pena levar a sério a etapa do psicológico, né? Porque a etapa do psicológico ela reprova muita gente, por quê? Isso aqui é baseado no que nós vemos ao longo desse tempo, né? Que a gente está no meio do concurso. O cara ele se prepara um ano para a prova escrita, ele se prepara meses para o TAF e para o psicológico ele vai contando com a sorte. Então, você acha que vale a pena ele despender energia para ser aprovado no psicológico, se dedicar com a mesma dedicação que ele se dedica para a prova, com a mesma dedicação para o TAF, ou até mais ainda para o psicológico, porque o psicológico vai fazer com que ele traga uma mudança não só para ser aprovado, né? Eu falo para os alunos, uma das consequências que vocês vão carregar é ser aprovado no psicológico, mas tem diversas outras consequências para a vida. Então, vale a pena mesmo se dedicar para o psicológico, ter esse foco na preparação? Vale. Tem que mergulhar de cabeça da mesma forma que vocês mergulham na prova, que vocês mergulham de cabeça no TAF, porque não adianta. É uma imprudência e é até uma palavra que mais uma vez, burrice. É burrice a pessoa não se preparar, contar com a sorte. Não adianta. Ah, claro que nós temos que ser nós mesmos. Mas será quem você é mesmo hoje? É o que a polícia militar quer. Você tem que entender e se conhecer. Você se conhece quando fizer uma pergunta constrangedora, você vai saber responder, você vai ter maturidade. Se você teve um acontecimento negativo na sua vida lá no passado, isso ainda reflete na sua vida hoje? E isso, quando fala, às vezes vocês podem pensar que é uma pergunta boba, como o psicólogo faz, mas não é. Imagina você na função policial militar ver um homicídio. Ou às vezes ver uma pessoa, uma criança, eu conheço uma criança que é uma coisa que choca bastante. Você vai se traumatizar ou você tem profissionalismo no momento para auxiliar uma vida, para auxiliar uma família. Então tudo faz sentido quando o psicólogo te pergunta, quando ele te avalia. Não é.
nada daquilo subjetivo que todo mundo fala, acha que o psicólogo está tirando da cabeça, não é. Então se prepare, vale muito a pena. Mergulha de cabeça, investe como se fosse lá na prova, no cursinho que você fez, investe como se fosse um preparador físico, na academia que você faz. Investe porque vale a pena para o seu crescimento profissional e para a sua vida. Excelente, Tiagão. Falando em autoconhecimento que você citou aí, você lembra ainda de quando você fez a devolutiva do mapeamento de perfil? Aquele mapeamento de perfil foi algo válido para você? Você acredita que trouxe informações relevantes sobre você, seu comportamento? Sim, foi bem válido, pelo sentido que não foi somente uma visão de tudo, né? Porque eu respondi sobre mim. Mas o legal que eu nunca tinha visto em outro lugar é a dinâmica, né, de outras pessoas responderem. Em específico, pessoas do teu seio familiar, pessoas teu âmbito profissional e pessoas da tua vida pessoal mesmo. E é muito bom. E as pessoas de fora têm visões distintas de você. Minha esposa tem uma visão sobre mim, porque ela conhece minha intimidade na minha cara, no meu trabalho, porque eu me porto de uma forma formal no meu trabalho. E na minha vida pessoal, eu sou descontraído. E esse grupo, esse ciclo, forma quem eu sou de fato. Então, foi muito interessante toda aquela evolutiva do mapeamento, porque eu consegui entender quem eu era em todas as minhas áreas da minha vida. Eu consegui trabalhar quem eu sou a partir dali. Excelente, Thiago. Cara, mais uma vez gostaria de agradecer você por disponibilizar esse tempo precioso seu aqui, né? E em breve esses minutinhos aqui serão valiosos lá no curso de formação. Cada minuto lá vai valer muito. E em breve vou estar muito feliz de ver você lá, ver as suas fotos aí, acompanhar você no curso de formação de oficiais. Não tenho dúvidas que você vai ter uma carreira brilhante pela frente aí, pelo homem que você é, pela dedicação que você se mostra aí. E para mim vai ser uma honra poder acompanhar lá você no dia da posse. Espero te encontrar na posse, espero te encontrar no espadim, na espada daqui a alguns anos. E é isso, guerreiro. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aí para os nobres futuros candidatos que estão acompanhando você aí, que certamente se inspiraram em você hoje, cara? Antes de passar a mensagem para eles, né, eu gostaria de agradecer, porque se eu estou aqui hoje, primeiramente com a graça de Deus, mas foi com o auxílio do Senhor, com a preparação, com a atenção não só do Senhor, mas de toda a equipe, em tudo mesmo, a parte do staff lá da plataforma, nas dúvidas relativas à investigação social, e também, né, principalmente, né, na questão psicológica, que é o foco do curso, foi essencial para mim. Eu acredito que sem essa preparação eu não seria aprovado. E ainda que eu não fosse aprovado, mas o que eu ganhei para minha vida é uma coisa que não tem valor que pague. Então eu demonstro minha gratidão por tudo mesmo que eu passei aqui nesse momento que eu cresci. Desde a primeira mapeamento de perfil até a última sessão antes da entrevista. E a mensagem que eu deixo para o pessoal pessoal, invistam sim na saúde mental de vocês, invistam na preparação psicológica, porque não adianta de nada vocês estudarem, passarem, fizeram um cursinho, passarem na prova, pode ser o zero no concurso. Não adianta, vocês podem ser o Usain Bolt na corrida, ser o Bitelo na barra, não adianta. Que chegar no psicológico e vocês vão ser uma pessoa que está tão moldada e preparada quanto nas outras etapas. Aprendam que esse crescimento é para a sua vida, para as suas relações pessoais, para as suas relações de trabalho. Vocês, quando forem os futuros aprovados, quando entrarem no alojamento, vai ter pessoas de todo canto do Brasil, pessoas com todo tipo de cultura, com todo tipo de pensamento. E esse desenvolvimento psicológico vai ajudar você a lidar com esses tipos de pessoas internamente, vai ajudar você a lidar com as pessoas externamente que vão precisar, porque vocês são a última ponta de esperança. Então eu falo, invistam que vale a pena. Excelente, Thiagão. Sabe as palavras. Muito obrigado, guerreiro. Foi uma honra estar aqui com você, foi uma honra percorrer essa jornada com você e até breve, muito em breve nos encontraremos aí. Sucesso na missão como aluno oficial, aproveite muito o curso de formação. Os instrutores falavam lá e eu vejo até um ou outro relutando hoje em aceitar isso, né? Mas passa rápido, embora não pareça quando você estiver lá. E quando passar, sim, você vai sentir falta dos momentos da camaradagem, dos amigos que você fez lá. Então aproveite muito esse curso aí de formação, tá? Ó, tem um pessoal mandando uma mensagem aqui, vamos ver, ó. O Gabriel Barcelos mandou um boa sorte, guerreiro. O Suedic, parabéns pela conquista, Thiago, boa sorte nessa nova etapa.
mandando os parabéns aí também. O Suedic, é o Suedic que também está no seu concurso, se eu não me engano. Foi nosso aluno, também está aprovado aí, né? É isso, não é? Não estou É esse enganado. mesmo, é esse aí mesmo, Parabéns Papai também, Mestre. seu Suedic. Sucesso na missão, cara. Ó, o Bruno Anthony mandando um boa sorte, Thiagão, Daniel Peixoto. Ó, a tropa do bombeiro, Suedic. Os caras vão ser tudo do G-Bomb lá, meu. Show de bola. Melhor. Excelente. Pessoal, que Deus abençoe todos vocês. Tiagão, que Deus abençoe você e sua família. Sucesso na missão. Conte sempre conosco aqui. Minha mais sincera continência. Que Deus abençoe você. Grande abraço, meu irmão. Boa noite a todos aí. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você que está acompanhando aqui essa live aí com o Thiago, você que ainda não está se preparando da forma correta psicológica, não faz parte do time da Um Dia Veremos, guerreiro, não perca tempo, tá? Inclusive porque nós abrimos essa oportunidade de fazer parte da mentoria individual, onde você só vai pagar pela mentoria individual se você passar em todas as etapas. Então, lá no nosso link do Instagram, você vai clicar no link, tem a opção lá, ó, fazer parte da mentoria. Clique nesse link aí, faça seu cadastro e bora se preparar, guerreiro. Um dia veremos. Grande abraço a todos vocês.